Fala pessoal da Designer Foi, mano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Moreno Ribeiro, eu sou um estudante do ensino médio, do segundo ano, certo? Ao longo do meu ensino médio eu venho me dedicando a fazer Olimpíadas Científicas de Física e de Química, principalmente de Física, que convenhamos, né, é o assunto mais legal que tem de estudar. É, aí eu, enfim, participei da UBF, da UBQ, UBQ Júnior, enfim. Aí hoje eu tô aqui me voluntariei para o projeto para ajudar aqui a espalhar o conhecimento de física, que é o meu assunto preferido de todos os tempos. E aí, bom, eu vou estar dando aula então para o terceiro ano, certo? E aí a gente vai começar falando sobre um dos assuntos mais legais de física, na minha opinião, que é a eletrostática, beleza? Eletrostática junto com o resto de eletromagnetismo todinho. É muito interessante e tem muitas aplicações no mundo todinho, igual o computador que eu estou usando aqui agora, só existe por causa do eletromagnetismo. O ventilador que está me salvando do calor miserável aqui do Ceará. E, bom, é isso. Então vamos continuar aqui. Vamos começar. Enfim, a gente vai começar fazendo uma análise histórica, beleza? Rapidinho, não vai demorar muito não. A gente vai falar sobre o efeito triboelétrico, beleza? As primeiras noções de carga, eles surgiram com a observação desse efeito. Para o pessoal da linguística aí que gosta dessas coisas, tribo, ele em grego quer dizer esfregar. E elétrico dá para você deduzir o que quer dizer, de eletricidade e tudo mais. Então, o efeito triboelétrico, ele fala sobre o surgimento de uma eletricidade devido ao esfregamento de dois corpos, beleza? Aí, esse efeito ele é responsável por vários efeitos, tipo, várias consequências que você vê no dia a dia. Por exemplo, esse gato fofinho, cheio de pedaços de isopor em torno dele. Você também pode ver o efeito triboelétrico quando você esfrega um balão de festa daqueles lá no teu cabelo, se ele estiver bem limpo, liso, enfim. Aí você vê que surge uma atração entre o teu cabelo e o balão de festa, certo? Isso então é o efeito triboelétrico, beleza? É o surgimento de uma eletricidade estática, de uma atração elétrica, por causa do esfregamento de dois corpos diferentes, beleza? Tá, então, o que é que os gregos eles perceberam? Há muito tempo, eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram um pedaço de âmbar. Desculpa aí pra quem tem medo de escorpião, mas essa foi a melhor imagem de âmbar que eu pude encontrar na internet. E um pedaço de lã, tirado de um jogo aleatório, beleza? Então eles notaram que quando você esfrega um pedaço de âmbar com um pedaço de lã, surgia como se por mágica uma atração entre esses dois corpos. E eles tentavam entender por quê, mas não conseguiam, certo? Aí a esse efeito deu-se o nome de efeito triboelétrico, beleza? Inclusive, esse efeito triboelétrico ele tem muito a ver com o nome eletricidade, porque em grego, elétron quer dizer âmbar, que é justamente essa pecinha aqui do efeito triboelétrico, beleza? Então, âmbar, ele deu o nome a toda essa história de eletricidade, elétron, elétrica, eletromagnetismo, certo? Então, beleza. Hoje em dia a gente já tem um conhecimento muito mais avançado sobre o eletromagnetismo. A gente sabe que o que acontece é o seguinte: quando a gente esfrega esses dois corpos, ocorre um acúmulo de cargas negativas no âmbar e de cargas positivas no pedaço de lã. Você sabe que nas aulinhas de ciência já devem ter dito que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, se a gente tem uma formação de cargas positivas no âmbar e cargas, ao contrário, desculpe, cargas negativas no âmbar e cargas positivas no pedaço de lã, você vai ter então o surgimento de uma atração elétrica, de uma força elétrica, beleza? Então, a gente sabe hoje em dia que o efeito triboelétrico se dá devido a ao surgimento de uma separação de cargas, o que gera uma atração elétrica, beleza? Então a gente já discorreu aqui sobre as origens do estudo das cargas elétricas. Então a gente vai falar agora uma discussão um pouquinho mais aprofundada sobre o que é a carga elétrica, beleza? Isso parece que poderia ser uma pergunta muito simples de responder, mas acaba que não é, beleza? Ela, basicamente, carga, ela é uma das propriedades intrínsecas da matéria, que não é lá uma resposta muito satisfatória de cara, mas a gente vai dar um jeito de tornar esse conceito bem menos confuso. Para isso a gente vai fazer uma comparação entre
carga e massa, beleza? Isso, inclusive, tem muito a ver, porque se você for ver, por exemplo, a lei de atração de Coulomb, KQ, enfim, não vou citar aqui, mas a lei da atração de Coulomb é idêntica à lei da atração da gravitação de Newton. É, então você vai ver que essa relação entre carga e massa é muito semelhante, beleza? Então a gente vai fazer a mesma pergunta para a massa, então. O que é massa? Bom, vamos tomar por exemplo esse cientista aqui, escolhido ao aleatório, beleza? Sem nenhum motivo em particular. Então a gente sabe que esse cientista certamente ele possui uma massa, beleza? Aí você para e se pergunta, o que é essa massa? O que ela representa? Aí você pode ver em vários lugares, ou pode pensar isso sozinho mesmo. Essa massa representa a quantidade de coisas que estão dentro desse cientista, beleza? Então poderia representar, por exemplo, a quantidade de átomos que estão dentro do cientista. Beleza. Então cada átomo vai ter a massa dele, e essa massa, juntando a massa dos átomos, vai dar a massa do cientista. Mas aí você tem que parar para se perguntar de novo, e a massa do átomo? A massa do átomo, de onde vem? Certo. Você pode dizer que a massa do átomo vai vir dos seus três componentes principais, que são o nêutron, que tem essa massa de 1,675 vezes 10 a menos 27 kg, do próton, que tem a massa semelhante à do nêutron, de 1,673 vezes 10 a menos 27 kg, e do elétron, que é uma contribuição bem menor, você sabe das leilões de química, que é 1000 vezes menor a massa dele em comparação com o próton e o nêutron. A massa dele é de 9,109 vezes 10 a menos 31 kg. Beleza? Então você poderia dizer que a massa do átomo vem desses três componentes. Certo. Mas e aí? Você sabe também que agora você tem que se fazer a mesma pergunta. E de onde vem a massa do próton, nêutron e do elétron? O próton e o nêutron, tu ainda pode tentar jogar mais alguma coisa, porque o próton e o nêutron são divisíveis nessas duas partículas aqui, ó. Esse quark down, quark up, certo? A gente não vai entrar em detalhes disso, mas enfim. Então tu vê que a massa do átomo ela é devido à massa do elétron e desses tipos de quarks aí, que são simplesmente outras partículas elementares, junto com o elétron, o fóton, enfim. Dá pra ignorar isso aí tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: e a massa dessas partículas, ela vai vir da onde? Isso não porque elas não têm nenhuma divisão interna, elas não têm nenhuma formação interna delas que resulte nessa massa. Elas simplesmente possuem essa massa e pronto, acabou. Não tem o que você possa fazer sobre isso. Entende? Então, o que parece ser uma pergunta muito, muito simples, que é o que é massa, quando você vai ver no fundo mesmo, é uma pergunta tão complicada quanto o que é carga, certo? Então a gente vê que massa, assim como carga, é simplesmente uma propriedade intrínseca da matéria, beleza? Sendo que a principal diferença entre o nosso conceito de massa e de carga é que a gente sempre trabalhou com o conceito de massa. Por exemplo, você desde criancinha, a primeira coisa que fizeram contigo quando tu nasceu foi medir a tua massa para saber se você era uma criança saudável ou raquítica, enfim. Então você vê que a ideia de você medir massas, de você medir pesos, está muito ligado com a humanidade. O que não acontece com o conceito de carga. A gente depende muito de cargas hoje em dia, a gente sabe disso, né? Ninguém conseguiria viver aqui sem o seu Instagram ou WhatsApp por muito tempo. Mas a gente acaba não trabalhando tanto em cima do conceito de carga. O que acontece com massa. A gente trabalha sempre com o conceito de massa. Então a gente já tem internalizado dentro da gente o que é massa, certo? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: o conceito de carga elétrica ele é de uma difícil definição, mas o mesmo ocorre com a massa e ninguém parece ter nenhum problema com isso, beleza? Então a gente vai tratar cargas da mesma forma que a gente trata massa, beleza? Aí, como eu já falei antes, essa ideia ela vai ser muito útil quando a gente for estudar força e potencial elétrico, porque as semelhanças entre cargas e a gravitação de Newton são enormes, beleza? Então, certo. Agora que a gente já falou de o que são cargas, a gente vai falar sobre como a gente faz para medir essas cargas, beleza? Tá, aí vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas. A gente tem várias unidades de medida fundamental. Você tem, por exemplo, o metro, você tem o quilograma, tem o Kelvin, tem o mol,
tem a candela, tem um bocado de unidade de medida, beleza? A unidade fundamental de medidas do eletromagnetismo é o ampere, beleza? A gente convencionou dessa forma no Sistema Internacional de Medidas, certo? A unidade fundamental é a unidade de corrente elétrica, beleza? Que é o ampere. Então, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é a quantidade de carga que passa numa certa região, dividido pelo tempo que demora para esse processo ocorrer, beleza? Então, por exemplo, se você tem um fio condutor, aí você diz que 5 elétrons passam de um lado do fio para o outro lado do fio em 5 segundos, então você pode dizer que a corrente elétrica que tá passando por esse fio é de 1 elétron por segundo, beleza? Então, corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma região dividido pelo tempo que demora para esse processo acontecer. Beleza. Aí, a unidade que a gente usa para medir correntes elétricas é o ampere, beleza? Essa é a unidade fundamental do eletromagnetismo no SI. É o ampere, beleza? O ampere que a gente apresenta pela letra A, certo? E a gente vai ver que isso corresponde a 1 coulomb por segundo. A gente vai falar disso agora, certo? Aí então, se a gente sabe que corrente elétrica é quantidade de carga por tempo, então a nossa medida de carga elétrica vai ser uma medida derivada. Por quê? Porque vai ser uma medida que depende da medida da corrente elétrica e da medida do tempo. Porque por essa definição aqui de cima, a gente vê que a quantidade de carga corresponde à corrente elétrica multiplicada pelo tempo, beleza? Então, a medida de carga elétrica é uma medida derivada que corresponde à corrente elétrica vezes tempo. E eu já vou avisando que, cara, no eletromagnetismo tu vai trabalhar com uma quantidade absurda de unidades de medida, certo? Você tem ampere, tem coulomb, tem farad, tem Henry, tem muita coisa, tem ohms. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não se assuste com essa quantidade grande de unidades de medida, beleza? Elas estão todas lá para ajudar, nenhuma tá lá para atrapalhar, beleza? E, bom, é isso, não se assuste porque vai dar tudo certo. Enfim, aí a gente entendeu agora que a medida de carga elétrica, a medida derivada, corresponde à corrente elétrica vezes o tempo, certo? Então, a unidade que a gente usa para medir carga elétrica dentro do SI é uma unidade derivada, né? Vai ser o coulomb, que a gente representa pela letra C, e uma unidade de 1 coulomb corresponde a 1 ampere vezes 1 segundo, beleza? Então, 1 coulomb é 1 ampere vezes 1 segundo, o que quer dizer que a gente também poderia definir que 1 ampere é 1 coulomb por segundo, que é o que a gente fez aqui em cima, tá bom? Então, basicamente é isso. O ampere é a unidade de corrente elétrica, que corresponde a carga sobre tempo, e o coulomb é a unidade de carga elétrica, bom, é uma unidade de carga, que corresponde a 1 ampere vezes 1 segundo. Então, agora que a gente já falou sobre unidade de medida de carga, a gente vai falar sobre algumas das propriedades da carga elétrica, beleza? A gente vai começar com o que você já deve saber há um bom tempo, que é que a gente tem dois tipos distintos de carga elétrica. Você tem a carga positiva e a carga negativa, e elas possuem efeitos opostos uns aos outros. A convenção que a gente tem atualmente, que vem dos estudos do Benjamin Franklin, beleza? Aquele americano lá, é que o elétron possui uma carga negativa e o próton possui uma carga positiva. Certo, agora que a gente já falou das unidades de medida de carga elétrica, de corrente elétrica, a gente vai falar sobre algumas propriedades das cargas elétricas, beleza? Então a gente vai começar pela que você já deve saber há um bom tempo, que existem dois tipos distintos de carga elétrica. Tem a carga positiva e a carga negativa, e elas possuem efeitos opostos uns aos outros. A convenção que a gente usa atualmente, que vem daqueles estudos do Benjamin Franklin, é que o elétron possui uma carga negativa e o próton possui uma carga positiva, que é o que tu já deve lembrar também das aulinhas de química, beleza? Então a gente tem a existência de um próton positivo e de um elétron negativo. E esses dois tipos de cargas diferentes possuem efeitos opostos entre si, beleza? Tá. Então aí vem toda aquela história lá, que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, beleza? Então vamos continuar. Outra propriedade importante da carga elétrica é a sua quantização. O que a gente quer dizer com isso? Quando uma coisa é quantizada, isso quer dizer que existe uma divisão mínima daquela coisa. Por exemplo, a gente sabe que a energia é quantizada, beleza? A energia ela existe como pequenos pacotes de energia. Do mesmo modo, a gente sabe
que a carga elétrica ela existe como pequenos pacotes de carga. A gente representa isso dessa forma aqui, ó. Q, Qzão maiúsculo ou minúsculo, é um símbolo comum para carga, beleza? Isso é igual a N, que representa um número inteiro, vezes a menor unidade possível de carga elétrica, beleza? Essa menor unidade possível a gente chama de carga elementar, que corresponde justamente à carga do elétron e a do próton também, beleza? Aí essa carga, ela vale no sistema do SI como 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga, tá bom? Então, a carga, ela existe como múltiplos inteiros dessa menor unidade possível de carga elétrica, que é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá bom? Agora vamos seguir. Outra propriedade que é muito interessante das cargas elétricas é que elas são sempre conservadas, tá bom? O Big Bang, ele nos deu uma quantidade exata de cargas total no universo e não tem nada que a gente consiga fazer para mudar esse valor. A gente apresenta isso por essa equação aqui, ó. O somatório de todas as cargas do universo, beleza? Isso aqui no universo todinho, isso é sempre constante. Você pode pensar, por exemplo, numa reação nuclear. Vamos dizer que você junte um próton com um nêutron. Desculpe, um próton com um elétron. E resultando num nêutron, certo? O nêutron, no final, ele possui uma carga nula, beleza? Então, a carga no final do processo é zero. E a carga inicial? A carga inicial era a carga do próton mais a carga do nêutron. Sendo que essa soma ela também dá zero. Então, tu já vê que a gente não tem como alterar a quantidade de cargas no universo, beleza? Então, basicamente é isso. Aí a outra propriedade que tem, que não se costuma falar muito, é a propriedade da invariância de cargas, beleza? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o valor de uma carga, ela não depende do referencial. Nem quando a gente considera efeito relativístico, ela depende, beleza? Assim, todo observador concorda sobre o valor de uma carga elétrica, tá? Então, a gente representa isso por essa equação aqui, ó. Q no referencial 1 é igual a Q no referencial 2. De novo, Q minúsculo ou maiúsculo é um símbolo comum para representar cargas elétricas, beleza? Então, com isso, a gente quer dizer que a medição de cargas não muda com o seu referencial, tá bom? Isso é diferente, por exemplo, de velocidade. Você sabe que velocidade ela depende do seu referencial. Se você está no referencial de um carro se movendo, você acha que ele está com velocidade zero. Mas se você está no referencial da Terra, tu sabe que o carro está se movendo, certo? Então a velocidade ela depende do seu referencial. Mas a carga elétrica ela não varia com o seu referencial, beleza? Então, isso conclui o que a gente tem aqui para falar hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está aqui de novo para continuar falando sobre eletrostática, beleza? É isso. Boa semana para vocês e até a próxima. Sucesso aí. Valeu!